Bem, eu só vejo um caminho para o São Paulo, e esse caminho tem nome e sobrenome. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você aí a fazer qualquer coisa. Então, eu não estou te convidando a nada, na real, né? Simplesmente dando um oi. Ó, seguinte, Rogério Ceni, São Paulo, Rogério Ceni e o futuro. Bem, a final da Sul-Americana, ela foi um momento muito importante para o São Paulo. Sim, você que foi acostumado a ver o São Paulo campeão mundial, campeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, você foi acostumado a um São Paulo enorme, gigantesco, muito descolado dos outros do ponto de vista estrutural, de planejamento, de estratégias e tal, e muitas vezes de resultado. Porém, o futebol brasileiro ele é extremamente cíclico, ele é uma montanha russa, e dos grandes, dos enormes, o São Paulo ele talvez tenha sido o que menos oscilou ao longo da sua história. Se a gente pegar do final dos anos 30, quando o São Paulo surgiu, até hoje, o São Paulo é o que passou por menos crises, pelos menores jejuns, isso é verdade. Então tem uma geração de torcedor do São Paulo que nos últimos 10 anos realmente não viu esse São Paulo. Viu o São Paulo ter jejum de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Campeonato Paulista, inclusive, de outras competições. Copa do Brasil, nem aquela galera, nem essa, viu o time ganhar a Copa do Brasil, porém, naquele período de Libertadores, de Mundial, de Tri Brasileiro e papapá, o São Paulo muitas vezes nem para a Copa do Brasil ia, porque você tinha a galera da Libertadores não jogando a Copa do Brasil. E o São Paulo estava ano sim, ano também na Libertadores, então ele não jogava a Copa do Brasil. Fatalmente, aquele time do Muricy, aquele período ali com o Autuori e tal, tivesse jogando a Copa do Brasil, provavelmente teria pingado um ali. É bem provável que isso tivesse acontecido. Mas não rolou. E o fato é que realmente esse São Paulo dos últimos 10 anos, de 2012 para cá, ele é um São Paulo diferente, procurando recolocação. E acho que este momento atual, ele é o momento mais próximo dessa recolocação. Ah, Formiga, mas isso quer dizer que o São Paulo vai brigar por título brasileiro, para ser campeão da Libertadores, para não sei o quê? Ainda não. Mas o São Paulo está dando mostras, não administrativas, mas no campo, de que pode entrar num bolo, de estar ali disputando. Não necessariamente todo ano brasileiro. Mas de 2020 para cá, o time foi líder do campeonato durante ali quase 10 rodadas com o Diniz. Depois foi campeão paulista com o Crespo. Voltou a ser finalista no ano de 2022 do Campeonato Paulista. Finalista da Sul-Americana. É verdade que teve ali um flerte, um risco com o rebaixamento. Mas, num geral, o São Paulo parece, nesse momento, estar mais próximo de tentar voltar a competir do que antes. Se a gente for olhar para as finanças, o cenário ele ainda é muito preocupante. O São Paulo fez 2020, 2021 um déficit, né, de mais de 100 milhões de reais pela primeira vez na sua história. Isso é grave. O cenário de 22, com o dinheiro que entrou de venda e tal, inclusive com dinheiro que pingou até de venda de Antony, de Casemiro, mais uns acordos aqui, outros acolá, com a questão do Rogério observando outros pontos estruturais dentro do São Paulo, até para melhorar departamento médico, recuperação de jogador, coisas que o São Paulo já foi muito pioneiro e deixou de ser. Parece que 2022 vai ser mais saudável do que 2021 do ponto de vista de grana. E aí, com o Rogério, me parece que a parte técnica, campo e bola, fica mais estável para suportar todo esse emaranhado que é a política do São Paulo. Os conselheiros, a gestão às vezes um pouco caótica e tal, que está tentando focar um pouco, olhar de novo para uma questão estrutural. Né? Se você olhar o Refis, outros investimentos aqui, ali, Cotia tem dado muito resultado. Cotia tem feito o São Paulo não estar numa situação pior, até do ponto de vista técnico e financeiro. Eu vou mostrar aqui as 10 maiores vendas da história do São Paulo. 9 aconteceram nesse intervalo de 10 anos, de 2012 a 22, que é esse período que o São Paulo está precisando, né, de Cotia, na bola e nos cofres. Tá? Cotia está ajudando.
E se o São Paulo tivesse melhor administrado, financeiramente falando, esses jogadores talvez ou fossem vendidos por mais, ou ficassem mais tempo no clube e dessem retorno técnico, o que talvez já tivesse colocado o São Paulo em uma outra prateleira de competitividade. Mas eu acho que o futuro do São Paulo passa necessariamente por estagnar e acabar com a sangria de grana, porque o dinheiro entrando está rolando, o problema é que está saindo muito, e manter o Rogério. Eu não vejo futuro próximo do São Paulo competitivo sem o Rogério ali para segurar, para estabilizar, para suportar, para blindar muitas vezes um ambiente que é hostil, que é enrolado, mas que o Rogério conhece na palma da mão, tanto ele quanto o Muricy e tal. E aí, óbvio, tem negociações com investidores, o Muricy já falou sobre isso várias vezes. Acho que imediatamente precisaria desse anjo investidor, não é uma SAF, não é disso que o São Paulo fala. O São Paulo fala de um investidor parceiro, de uma relação, mal comparando ali, não chega a ser um Unimed Fluminense, talvez seja mais parecido com uma Crefisa Palmeiras, não é uma cogestão, mas precisa de alguém, um investidor que cole para dar um impulsionamento, para estancar uma sangria e, de fato, você manter por mais tempo os talentos que eles são produzidos, para você usar esses caras no campo para talvez vender melhor e conseguir mais dinheiro, porque se a gente for olhar, de novo, o São Paulo teve as maiores vendas da história de Cotia, das 10, repito, 9 são dos últimos 10 anos para cá, né? Você tem o Breno fora da história aí, todos os outros, inclusive os líderes, de 2012 para cá, né? Os líderes dessas negociações. E o Casemiro nem entra aqui, mas a venda dele agora do Real para o United já gerou uma grana preta também. Então, se a gente somar o dinheiro da venda inicial mais o que ele já gerou agora, ele vai entrar nesse bolo aí. Então, assim, Cotia está rendendo. A questão, e na primeira passagem do Rogério isso ficou muito claro, ele não pôde contar com os talentos. Quando ele assumiu, foi vendido todo mundo. Então, assim, o talento está ali. E o Rogério tem tirado o leite de pedra em vários momentos para fazer esse time um time competitivo, um time que decidiu uma Sul-Americana que seria muito importante para o São Paulo ganhar. Sim, você que viu o Tricampeonato Brasileiro, você que viu, mas o São Paulo do Tele, o São Paulo do Muricy, esquece. Isso passou. Neste momento, a Sul-Americana ela era muito importante para o torcedor do São Paulo, para o clube, para a instituição. São Paulo era fundamental e o Rogério deixou isso extremamente claro quando ele falou da importância ali de ser campeão. Mas, de novo, o cenário financeiro ele tem pontos, ele é preocupante. E o São Paulo precisa estancar esta sangria, porque, de novo, são 2 anos seguidos com prejuízos de mais de 100 milhões de reais. A gente está vendo que não tá cruzando, não está caminhando legal o faturamento com o endividamento. O dinheiro está entrando. Um clube faturar, como faturou no ano passado, 465 milhões de reais, é um bom dinheiro. Mas o problema é que o endividamento foi para casa de quase 700 milhões de reais. Em 2022, provavelmente o faturamento vai até passar dos 465. A questão é que o endividamento segue ali, né? Na projeção, acho que vai ser menos prejuízo, mas ainda vai ter prejuízo. Mesmo com prejuízo, São Paulo decidiu uma grande competição, São Paulo precisa, por planejamento, tentar entrar na próxima Libertadores, nem que seja na pré, e isso depende da continuidade do Rogério, se vai estar na Libertadores ou não. Mas, de novo, eu acho que o futuro hoje mais estável do São Paulo, mais competitivo do São Paulo, com todas as limitações que hoje tem, passa pela manutenção do Rogério. E eu entendo ele falar, se não ganhar a Sul-Americana, eu saio sem multa. Não é que ele fala, eu vou pedir demissão. O que ele disse que eu entendi foi, se eu não ganhar, como não ganhou, eu topo sair sem receber a multa, porque eu sinto que eu não fiz o suficiente. Mas eu acho que neste momento ele faz muito mais até do que o elenco faz crer. O time do São Paulo, ele não é o melhor do Brasil, ele não está entre os 4 melhores do país,
mas ele pode entrar num bolo de competitividade para outras situações. De novo, essa é uma temporada que o Rogério levou o time à final da Sul-Americana, à semifinal da Copa do Brasil, e isso pagou um preço no Campeonato Brasileiro, que passa a ser fundamental por conta da Libertadores. Mas, de novo, eu não vejo futuro imediato no São Paulo sem essas duas coisas, fechar a torneira e manter o Rogério. Acho que sem isso, o São Paulo vai andar uns 5 passos para trás aí. Beleza? Se inscreve no canal, meu chapa, agora.